quais são as habilidades que elas são as mais quentes no mercado, por exemplo? O que as empresas mais procuram? Até para o jovem que está assistindo e pensa, cara, eu tenho essa fome, eu quero começar a trabalhar, eu quero ganhar bem. O que eu tenho que aprender para conseguir uma boa remuneração, para poder me destacar no mercado? Puxa, ótima pergunta. E talvez só o ponto que eu vou pegar do teu comentário é que eu não sei se está tão mais fácil ou se, por outro lado, ficou mais difícil. E eu vou trazer o meu contexto. Eu vejo que hoje a gente está numa transição da era moderna para a era pós-moderna. E o que é isso? Na era moderna, basicamente, você, quando o mundo deixa de ser explicado pela religião, pelos deuses e pela natureza, você começa a entrar no mundo onde a sociedade é ordenada pela ciência e tudo se torna estruturado e previsível. Então você vai lá na escola, tem a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, tem o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, você sabe que no final vai ter sempre uma prova. A hora que vai chegando no final daquele período escolar, é esperado que você escolha a profissão que você vai ter o resto da vida. A partir daquele momento, você faz uma faculdade, se você tem condições, você faz mais uma pós-graduação e você está pronto. É esperado que você siga a sua carreira. Aliás, na faculdade, se você já está namorando, o que a sociedade espera de você? Que você case. Se você está casado, o que a sociedade te cobra? Filhos. Se você tem um filho homem, o que a sociedade te cobra? A filha mulher. Tudo ordenado e previsível. Hoje a gente vive num mundo onde não tem mais essa dinâmica de, puxa, ordenação. Você vai estudar para sempre, você vai mudar de carreira 4 a 6 vezes ao longo da vida, você vai se casar, você vai ter solteiro, você vai ter filhos, não vai ter filhos. Então, o que eu vejo que é o mundo hoje? Para mim, é como... Vocês já foram naquele restaurante Coco Bambu? Já. Eu não sei vocês, eu não gosto do menu do Coco Bambu, eu acho horrível. Um menu de 50 páginas para escolher, eu não consigo escolher. Cara, camarão, catupiry, batata palha, assada, não dá para escolher. Uma pena, porque eles são patrocinadores aqui. Quem quiser tem um cupom 10. Mas fica a sugestão, aqui. Mas, cara, me dá 3 opções, frango, peixe, carne, que tá tudo certo aqui da dinâmica. Então esse é o problema. O mundo de hoje virou o menu do Coco Bambu. Então é por isso que tá todo mundo perdido. Mas eu ia paralisia da decisão, né? Muitas opções. Eu ia comentar sobre isso, porque vocês estavam falando sobre excesso, né, de abundância. Eu acho que a rede social, especificamente, ela trouxe acesso a essa abundância de resultados. Então, tá todo mundo mostrando resultado. Perfeito, Malu. E aí, no final das contas, a gente pulou a parte onde mostra o processo. Perfeito, Malu. E aí, mostra o palco e não o bastidor, só mostra o né? palco. Perfeito. Então, Eu concordo, porque quando você falou para mim assim, o problema não é o jovem, eu fiquei pensando nisso. E eu vejo gente que não é jovem, que tá com essa mesma ânsia de conseguir aquilo que as pessoas de sucesso conseguiram sem pagar o pedágio, como você disse, sem pagar o preço. Consequência sem a causa. Sem a causa. E para você conseguir, no final das contas, ser um bom gestor, ser uma pessoa que consegue gerir pessoas, você precisa saber o básico para que você consiga, de fato, pedir, né, aquelas Aliás, Bada, só pegando só carona, mas não posso perder esse gancho. Foi por isso que a gente fez o Meu Sucesso, tá? Foi por isso que a gente fez o meusucesso.com. Para mostrar que o resultado é consequência do processo. E lá a gente mostrava o processo. Porque senão a pessoa só olha o resultado e fala, tá, mas esse é o ponto. E sem fugir das habilidades, mas só o ponto que você falou é muito correto, porque do ponto de vista filosófico, ter muitas opções é maravilhoso. Do ponto de vista biológico, o nosso cérebro é um caos. Mas falando das habilidades, eu começaria... Tudo começa pelo autoconhecimento. Se alguém te perguntar, puxa, me ajuda a chegar na Avenida Paulista? Você fala assim, eu ajudo. E qual a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Aonde você está? Se você não me disser aonde você está, eu não consigo te ajudar a chegar na Avenida Paulista. O mesmo vale assim. Então, o autoconhecimento ele é fundamental e eu costumo dizer que a maturidade profissional ela está diretamente ligada ao quão menos distante é a percepção que você tem de você mesmo com o que as pessoas têm de você. Não quer dizer que você precisa ser perfeito, mas se a tua percepção está encaixada com a das outras pessoas, quer dizer que você tem uma boa leitura de como você é percebido no ambiente. Segundo, é muito importante dizer, principalmente para os jovens, que antes de dar certo, vai dar errado muitas vezes. Depois é importante também dizer para as pessoas que dentro desse contexto de mundo que a gente vive, o mundo não é sobre você. O mundo não é sobre você, você é mais um dentro do time. Então, a pessoa não está fazendo para te irritar, a pessoa talvez nem lembra que você está ali. Então, para de levar para o pessoal. Isso vai te trazer muito problema.
E a resiliência que a gente fala, que é sobre fazer antes de desistir, ele tem um elemento também que é o que esbarra com a curiosidade. Para mim é muito difícil alguém ter sucesso sem uma curiosidade. Dificilmente você consegue aprender algo se você não tem um interesse genuíno. Chega uma hora que a tua cabeça não avança ali, né? Então como é que você pode nutrir essa curiosidade? E eu acho que o grande desafio, à medida que a gente vive em bolhas, é como um bebê, que naquele momento que ele começa a se alimentar, idealmente a gente deveria colocar o bebê para experimentar todos os alimentos, para ele não ficar só naquela dinâmica. Então como que a gente pode manter essa mente ativa dentro dessa dinâmica? Essa inquietude, né, cara? Eu vejo, Bruno, que... e a gente não fala só com jovens, né, com todo mundo. Essa inquietude hoje é um dos pressupostos, cara. A inquietude, por mais chavão e clichê que possa parecer, né? Assim, tudo que eu sei é que nada sei. Cara, o game zerou, né? O game zerou. E eu vejo muito hoje o ego sendo... O ego é detrator do conhecimento. E esse ego, por isso que você está corretíssimo. Tudo começa no autoconhecimento. Né? E eu gosto muito de uma frase, é curioso que você estava falando, lembrei dessa frase. Eu uso muitas vezes em processos que eu estou com CEOs, C-level, para falar sobre o propósito da organização. Mas o Aristóteles tinha uma visão que a vocação, ela reside... A vocação e o propósito, inclusive, que é o telos, reside na interdependência entre as suas competências com necessidades do mundo ou da sociedade. Né? É aí que reside a visão da vocação. Né? Então, quando eu vejo... Eu posso dar exemplos concretos, né? Se eu fosse autorizado pelas pessoas. Pessoas que eram medíocres. Medíocres. Não no sentido pejorativo da palavra. Eu vou melhorar? Medianos. Né, Malu? Fica menos agressivo. Medianos. Que quando encontraram seu propósito, você olha assim e fala, não é a mesma pessoa, velho. Que é isso? O que é encontrando propósito? É onde eu tenho um conjunto de habilidades ou competências. Eu vou ter que desenvolver outras. Mas na essência, eu tenho uma visão do mundo que a minha ação ajuda algum contexto. Não há nenhum problema que seja, por exemplo, né, que você entenda que a sua demanda aqui desse contexto é auferir, conquistar mais riqueza material para fazer alguma coisa que você deseja. Amigão, quando eu vendi amendoim confeito, depois eu fui vender anúncio no jornal, qual que era o meu propósito? Survive, amigo. Sobreviver. Uma vez eu fiz um podcast, né, e falei toda a minha trajetória. No final, o cara falou, nossa, que legal como você planejou sua carreira, né? Hã? Planejei? Era como se eu estivesse num penhasco, num desfiladeiro, caindo do desfiladeiro. Sabe aquelas arvinhas? Você ia pegando, é um negócio aqui, agora eu vou vendendo, agora... Deu certo, enfim. Mas essa visão, quando você conquista uma maior maturidade, adorei a sua visão do tempo aqui. Conquista uma maior maturidade, você fala, peraí, legal, mas porra, o que eu faço realmente cria valor? Meu amigo, aí é... Mas você sabe, Sandro, que eu vejo uma armadilha, eu concordo com o teu ponto, e o que você trouxe dos filósofos é justamente, o nome do meu livro é Lugar de Potência, nome da coluna na Rádio Dourado e também o nome do meu podcast, Lugar de Potência, porque eu tenho exatamente esse conceito. O lugar de potência é quando você pega o melhor que você tem para entregar para o mundo, com o que o mundo tem necessidade de consumir, se o mundo não tiver necessidade aqui. Mas aonde que é o erro que a maior parte das pessoas caem? Quando a gente é novo, a gente recebe normalmente um conselho de carreira que é muito ruim. Que é o seguinte conselho: escolha uma coisa e seja o melhor naquilo. Putz, esse conselho é terrível, a não ser que você queira ser um atleta olímpico. Aí você escolhe uma coisa e vai ser o melhor nisso. As pessoas de sucesso que eu entrevisto, elas não são melhores em uma coisa. Elas são acima da média em várias coisas. Isso, inclusive, para mim, o melhor exemplo, tem um cara que eu gosto muito e acompanho, chamado Scott Adams, que é o criador do Dilbert, do Quadrinho do Mundo Corporativo. E ele escreveu na biografia dele: eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado um humorista. E eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Mas quando eu reúno esses 3 elementos, eu conquisto o meu posicionamento que até hoje ninguém conseguiu me alcançar. Isso é o lugar de potência. Agora, quando a gente fala dessa autenticidade, só também trazendo mais uma provocação, a gente tem que separar que existe uma diferença grande entre ser autêntico e falar tudo que pensa. Quem fala tudo que pensa é criança, é outra categoria, né? Como é que dentro de autenticidade o mesmo cara você que se posiciona gosta, nessa dinâmica? Eu só faço o que eu gosto. Isso é imaturidade. E é por isso que quando a gente fala dessa evolução, uma das perguntas que eu mais gosto de fazer em entrevista, quando eu estou contratando principalmente diretores e presidentes, é a seguinte pergunta: o que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial na sua carreira?
Putz, essa pergunta é matadora. Porque Eu acho que o cara ele tem aprendizado contínuo. Porque então. se num mundo que muda tão Fome. rápido, você não aprendeu nada que hoje é um diferencial, sinto informar, Você não mas tem você tá fome. ficando para trás. Você não tem fome. Muito interessante isso. Mas muito bom ele ter falado sobre mediocridade, que de vez em quando eu tô lá no meu Instagram e eu falo, eu era medíocre. O pessoal se sente muito atingido Malu. quando fala... E ela falando dela mesma. ela fala, não, mas você não era medíocre, veja bem, você sempre foi boa nisso. Eu falei, não, mas eu era. E medíocre quer dizer, na média, né? Eu era mediana. A etimologia E tá da tudo palavra. certo, tá tudo porque certo. esse acho que é o primeiro passo, é você entender Mas vamos- que você de fato é algo, no caso, mediano, e você pode melhorar, porque você você não saber tá o ponto de estático. partida, né? Exatamente. Como o Basílio Mas eu falou. acho que aí o Baza, mais uma vez, mandou muito bem com o autoconhecimento. E você mais ainda, Manu, quando você fala da abundância das redes sociais. Ela gera superficialidade. E as pessoas que não têm maturidade e autoconhecimento, elas vão sempre para uma parte assim que é mais evidente. E uma delas é de autodefesa. Essa pessoa que responde para você tão rapidamente, talvez ela nem tenha lido o texto, vamos combinar. Segundo, mesmo que ela leu, ela está numa posição de autodefesa porque você falou alguma coisa que afeta a estima dela, porque aí tem um problema do autoconhecimento, e ao invés de trabalhar essa tese, é muito mais fácil fazer o quê? Desacreditar a fonte. Né? Por isso que aquilo que você trouxe como inquietude e curiosidade, a base disso é saber que a gente está zerado, cara. Sabe assim, hoje eu digo, Bruno, eu tenho muito mais indagações do que convicções. Muito mais perguntas do que respostas. Aliás, meu 11º livro que eu já estou escrevendo com o Salib é sobre como fazer perguntas transformadoras na era da inteligência artificial. É sobre perguntas o livro, porque é um tema... Bom, nós estudamos muito, cara. Já estamos produzindo. Qual que é o ponto? Agora, uma convicção eu tenho. Se eu parar de estudar e aprender, é o começo do meu fim. E não estou falando... E outra coisa, né? Não é só um conhecimento... Adorei a sua visão do generalista. Eu trabalho no meu livro, no Gestão da Manhã, o especialista generalista. Eu me aprofundo naquilo que eu tenho que me aprofundar, mas eu tenho que ter repertório para ter uma visão genérica e desempenhar outros papéis para atender as demandas complexas da sociedade. Então, quando eu falo aprender, não é só esse aprendizado instrumental, técnico, focado. É aprender de tudo. Peter Drucker, Bruno, minha maior referência intelectual, meu parceirão, meu irmão, Zé Salib Neto, o Salibão, interagiu com o Drucker, então ele estuda o Drucker de cabo a rabo. O Salib é um dos maiores entendedores Drucker do mundo fácil. O Drucker, para quem não conhece, foi o maior pensador da gestão da administração moderna. O Drucker, Bruno, ele faleceu com mais de 90 anos e ele tinha uma pegada que todo ano ele estudava um tema em profundidade. Que tema? Né? Isso foi no papo inclusive que o Salib teve com ele. Cara, eu lembro que uma vez era arte oriental, era temas relacionados à sociologia, antropologia. Mas o cara fala de administração, são relações humanas. Então, quando eu falo desse processo, além do conhecimento técnico, que repertório você está absorvendo que lhe confere mais capacidade de lidar com essa complexidade do mundo. De ler um post como esse e ter uma análise crítica sobre ele. Percebe? Então, Malu, essa própria abundância pode gerar o comodismo, porque tá tudo muito fácil, Pô, né? Magaldi, mas já fiquei feliz agora, porque minha mulher não cansa de falar que eu sou de fases, cada hora eu tô com uma mania. Eu vou falar pra ela que eu tô inspirado em Drucker, que eu tô agora na... O que esse ano eu tô afim de aprender e fazer de diferente. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter... Esse é o ponto, cara. É claro que, né? De novo, a gente sempre tem que, né? Os extremos são péssimos. O que a gente está trazendo é o equilíbrio. É lógico que você vai ter que trazer um repertório, um conhecimento que te traga, de alguma forma, é a pergunta que você faz. Como eu estou melhor depois disso, né? Então, é como eu administro essa relação, porque senão eu caio no mesmo risco de fazer só o que eu gosto, Bruno, né? Então, só mais um ponto que não pode vir agora, que é o seguinte, aprendizado é voluntário, né, gente? Não adianta eu falar para você estudar álgebra, você vai decorar, mas aprender mesmo é só se você desejar. Então, quando eu falo no aprendizado, eu tenho que ter uma visão clara da consequência daquele aprendizado. E pode ser para eu ficar mais feliz. Pode ser para eu curtir mais a vida. Todo aprendizado tem a ver com recompensa. Todo aprendizado tem a ver com recompensa. Quando a gente é moleque é passar de ano, depois a faculdade é o currículo, depois o MBA tem empregabilidade. Muitas vezes a gente esquece de pensar qual é a recompensa desse aprendizado. E eu vejo que esse processo ele começa no pico e depois ele, que nem dieta, exercício físico, ele cai numa vala comum. Então, o aprendizado é voluntário. E quanto mais você entender essa relação causal, por que eu estou aprendendo isso? Por mais que seja etéreo, mais você vai ter motivação para fazer o esforço. Você não aprende sem esforço. Quando eu trabalhava no jornal, eu vendia anúncio de empregos.
Aliás, foi lá que eu conheci. Sabe que quando a Michael Page entrou no Brasil, eu tive as primeiras conversas com o Michael Page no Brasil quando eu estava lá gestor lá da Folha de São Paulo de Empregos. Não tinha um pessoal que era do Sleep Learning. Já viu esses? Aprenda inglês dormindo. Eles anunciavam. Você acha? Desculpa. Você acha que eu quero, né? Sleep Learning, cara. Ele foi proibido de anunciar no jornal. Sleep Learning. E o cara tinha um negócio aí de dizer, você acha que dá para aprender dormindo, cara? Eu posso decorar coisas, eu posso, né? Tem estudos que mostram que a repetição ajuda a absorver conhecimento, mas você não faz sinapse. Cognitivamente você não consegue. Então, gera esforço. Aquilo que o Baza falou. O cérebro, ele é avaro cognitivo. Por isso que tantas escolhas fazem tão desafiante para nós. Como o cérebro é avaro cognitivo, a nossa tendência é economizar esforço cerebral. Eu tenho que entender isso porque aprender é uma das atividades cerebrais que mais gera sinapse, conexão, que mais dá trabalho. Eu gostei muito do que você falou, Baza, do fato de que a maior parte das pessoas bem-sucedidas que você conhece, elas não são especialistas em uma única coisa, que é um conselho que o pessoal recebe em mercado de trabalho, mas elas são acima da média em várias, porque eu fui militar durante 11 anos, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, eu fui primeiro da minha especialidade, artilharia, e como é que era a computação das notas para ver a classificação? Porque tudo valia nota, prova física, corrida, natação, tiro, prova de matemática, de português, direito administrativo, constitucional, estatística, economia. E o mesmo a gente teve peso, né? Praticamente. Todas com o mesmo peso. Mas o que aconteceu era o seguinte, se a sua nota, a média naquela disciplina, matemática, por exemplo, fosse acima de 8, os seus pontos se multiplicavam por 6. Se fosse entre 6 e 8, multiplicava por 5. Entre 5 e 6, por 4. Então, o jogo, para você pontuar o máximo possível, era estar acima de 8 em tudo. E eu conseguia ser acima de 8 em tudo. Eu não era o cara mais rápido na corrida. Eu não era o atirador que não perdia nenhum tiro. De uns 50 tiros eu perdi uns 3 no centro do alvo. Mas como eu era muito bom em tirar 9 em tudo, eu acabei ficando em primeiro. E aqui no grupo, no final, como comunicador na internet, foi isso que me deu muita projeção.